o que nós temos para ver aqui hoje. Então, vamos começar aqui rapidamente, só lembrando o que é que a gente comentou no nosso encontro da semana passada, né? Nós vínhamos aqui falando a respeito das teorias de internacionalização de empresas e havíamos já concluído aquilo que nós identificamos como teorias burguesas da internacionalização de empresas, e na segunda parte aí do nosso encontro da sexta-feira passada, nós então começamos a falar da teoria da internacionalização na perspectiva do Marx, né? E dissemos aqui, entre outras coisas, dissemos aqui que Marx, ele analisa, ele entende a internacionalização de empresas dentro do contexto em que esse processo se realiza, né? Então, a internacionalização, ela é um fenômeno, na visão do Marx, tipicamente capitalista, né? Então, a internacionalização, ela se encontra dentro de um processo maior, que é o processo de reprodução da sociedade e da economia capitalista. Então, o que o Marx faz? Ele fala para nós primeiro aqui, ele resgata um pouco alguns elementos da dinâmica de reprodução do capitalismo, e ele vai mostrar por que a internacionalização de empresas se faz presente aí. Então, ele diz para nós que a economia e a sociedade capitalista, ele também chama de sociedades burguesas, né? Essa sociedade, ela se reproduz sempre em escala ampliada, né? Já o primeiro processo, né, de produção de capital, né, o primeiro processo de produção da sociedade capitalista, ele representa a transformação, né, de valor em valor maior. Então, o capitalismo, para Marx, a essência dele é a produção de valor que se expande no próprio processo produtivo. Daí aquela formulazinha que a gente viu aqui, onde um valor inicial, sob a forma de dinheiro, ele se transforma num valor maior lá na frente, né? Também sob a forma de dinheiro. Essa acumulação de capital, segundo Marx, ela é responsável ali pelo fenômeno do desenvolvimento tecnológico, consequentemente do desenvolvimento das forças produtivas, né? E a acumulação de capital, em Marx, ela não é um fenômeno que estaria, digamos, presente como uma opção, né, como uma alternativa às empresas, mas ela seria uma lei, né, da economia capitalista, né? Eu vou aqui, então, mais uma vez, tomar a liberdade aqui de compartilhar com vocês o texto. A gente vinha usando um texto, parece que na aula passada, e eu acabei transformando ali aquele texto num slide com sublinhando ali os pontos mais importantes do texto que acompanha o slide, né? Lá no Moodle, para vocês, estão disponíveis tanto o texto
de referência, que é o texto do professor Alex Chiusa de Mello, e o slide, que é esse que está aqui agora disponível na tela. Vocês já conseguem vê-lo? Sim, prof. Sim, prof. Ok. Então, Eu não estou conseguindo ver, professor. não consegue ver? Não está exposto na tela? Não sei por quê. Os demais conseguem? Eu estou conseguindo ver, professor, normal. Sim. Sim? Bom. Veja se você não conseguir, Alice, se quiser acompanhar, esse mesmo slide está disponível lá com o título de texto 9B de bola, né? Lá no Moodle, na nossa página lá de empresas transnacionais. Então, talvez, se por acaso não estiver aparecendo, se você quiser abri-lo, né? E aí você vai encontrar o slide onde nós estamos aqui. Então, veja, Beleza, qualquer coisa eu saio e volto também. Ou abre lá, né? Deixa aberto o Teams e abre também o arquivo lá onde tem o slide. Então, olha só, voltando aqui. O simples fato do Marx perceber o capitalismo como sendo um modo de produção por meio do qual o valor antecipado de capital se expande no próprio ato de produção, permitiu Marx de fazer ali uma proposição em termos perspectivos, né? E ele vai dizer para a gente o seguinte: olha, a grande empresa, o grande conglomerado que nós conhecemos hoje, Marx não conhecia, ele não viu isso na época dele. Marx está escrevendo na metade do século XIX. Então ele dizia lá, as grandes corporações, as grandes empresas, elas vão surgir a partir do momento em que esse processo de acumulação de capital avançar, né? E não só as grandes empresas, mas ele disse também que a internacionalização, que aqui no nosso texto está identificado com o nome de mundialização, né? A internacionalização do capital se daria exatamente pelo mesmo processo, né? Bom, aqui, ó, eu desenhei isso aqui porque eu tinha falado com vocês a respeito, desenhei porque eu acho que fica mais claro aqui, né? Se vocês perceberem aqui, ó, o D, que começa aqui toda essa formulazinha aqui, ó, começa em D, se transforma em D', que é também é valor na forma de dinheiro, porém, aqui, ó, D' é maior do que D, né? O D', ele continua o processo e se transforma em D2', sendo que o D2' é maior do que D'. O D2' continua o processo, se transforma em D3'. Esse D3', ele é maior do que D2', e assim sucessivamente, né? Portanto, é exatamente este processo de reprodução que é típico das economias capitalistas, que vai gerar o nascimento das grandes corporações que mais tarde também que vão também se internacionalizar, né? E o Marx diz que essas empresas, portanto, elas protagonizarão aí o processo de mundialização. Aí, em vermelho, né, eu estou mostrando D menor do que D', menor do que D2', menor do que D3', e assim sucessivamente. Essa transformação aí do valor em dinheiro, num valor permanentemente maior, é o que nós chamamos em economia de acumulação de capital. É a acumulação de capital que Marx descobre, não como uma opção, mas como uma imposição a todo empresário, né,
imposição essa que está ligada diretamente ao modo de produção capitalista. Aí depois eu acho que nós paramos aqui, ó, quando eu falava exatamente sobre essa citaçãozinha aí que está em roxo, né? E agora, nesse slide, eu acabei aqui desenhando aqui também um pouco o que o Marx está dizendo ali, mostrando através desse esquema aqui, porque fica mais fácil de ver, às vezes, do que no texto corrido, né? Então, veja, o incremento da produtividade do trabalho provoca o desenvolvimento das forças produtivas. O desenvolvimento das forças produtivas é exatamente isso, incremento da produtividade do trabalho, né? E o Marx vai dizer para nós que o incremento da produtividade do trabalho, evidentemente, mediante investimentos, ou seja, acumulação de capital, é a principal arma para vencer a concorrência, né? Então, veja, aqui embaixo eu citei aqui de novo aquele trechinho que está marcado aqui, ó, em roxo. Eu resgato ele para cá de novo e veja que eu coloquei cada pedacinho da frase numa cor diferente. E por quê? Porque cada pedacinho desse tem um significado importante, por incrível que pareça. A frase ela é tão densa em significado que cada pedacinho dela tem uma importância. Então começa ali o seguinte, ó, a concorrência, né? A concorrência, ela é algo que a gente vai ver na frente, o Marx diz que ela é algo inerente à sociedade capitalista. A concorrência subordina cada capitalista individual. Perceba na construção da frase. A concorrência aparece como sujeito e cada capitalista individual aparece como objeto. Então, veja, porque sempre que a gente tem o verbo, né, aquele que executa a ação é o sujeito da operação, né? João colocou o livro em cima da mesa. João é o sujeito, o livro é o objeto, né? Então, veja, aqui é a concorrência que subordina. Então, ela é sujeito. Cada capitalista individual, ele é subordinado, ou eles são subordinados. Ao quê? Às leis imanentes da produção capitalista, como leis coercitivas e externas, né? Então, a gente já falou sobre isso na sexta-feira passada, estou só resgatando aqui rapidamente, né? Porque isso aqui é muito importante dentro da perspectiva da leitura que o Marx faz dessa questão da internacionalização de empresas, né? E aí ele diz aqui embaixo, ó, e a concorrência compele o empresário, empurra o empresário, né, a manter a expansão contínua do seu capital. E ele só pode expandi-lo por meio da acumulação progressiva, né? Então, veja, a acumulação de capital, que é exatamente aquela transformação de um valor num valor maior e assim sucessivamente, é uma lei da economia capitalista, uma ação que o sistema capitalista impõe a todos os empresários. Não é opção, é obrigação. Bom, aqui a gente começa, então, a parte que a gente ainda não tinha conversado sobre essa exposição aqui do Marx, desse entendimento que o Marx tem sobre a internacionalização de empresas. Então, aqui vamos ler esse trechinho aqui, ó. A concorrência para Marx é a natureza interna do capital, visto que o capital, né, só pode existir como pluralidade de capitais. Além do mais, a concorrência é o combustível de sua progressiva expansão, de sua reprodução ampliada, de sua mundialização. Então, veja, a concorrência, ela é um elemento, né? Na verdade, ela é uma relação social de produção absolutamente decisiva para a gente entender a sociedade capitalista, né? A concorrência, no caso específico aqui, é o que vai determinar o processo de acumulação de capital e, consequentemente, de internacionalização das empresas, né? Então, veja,
Marx sai dos bastidores da oficina onde é produzida a peça e começa a entrar no verdadeiro palco de sua encenação, onde os capitais aparecem enfrentando-se em formas concretas, em luta concorrencial, em disputa pelo mercado e pela realização de taxas favoráveis de lucratividade. A mais-valia é transformada em lucro e a taxa de mais-valia em taxa de lucro. O lucro é transformado em lucro médio, né? O capital mercadoria e o capital dinheiro metamorfoseiam-se em capital comercial e capital financeiro. O plano da análise se desloca para o mercado real. Neste, a dialética não se resume às relações contraditórias entre capital e trabalho, mas envolve também aquelas entre capitais, entre empresas e de vendedores e compradores. Fica então demonstrado que, embora a mais-valia se origine diretamente no processo de produção, pela exploração do sobretrabalho não pago pelo capital, sua realização efetiva, para cada capitalista em particular, irá depender do jogo da concorrência, né? Então, é importante isso aqui que ele está falando, que a mais-valia, né? Ou seja, esse valor excedente, que é, por assim dizer, o elemento mais importante, né, do sistema capitalista, né? Esse valor excedente, ele é criado dentro da empresa, né? Porém, ele só se materializa efetivamente como valor excedente depois que o que foi produzido na empresa é convertido novamente em dinheiro, né? E essa conversão, ela é bastante conflituosa, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Então vamos retomar aqui, ó. A concorrência é uma das relações sociais de produção típicas do modo de produção capitalista. Ela faz parte da natureza do capitalismo. O que isso quer dizer? A concorrência decorre do regime de propriedade privada fundamental do capitalismo, a propriedade privada sobre os meios de produção. O capitalismo só pode existir como pluralidade de capitais, ou seja, em razão da propriedade privada sobre os meios de produção, né? Então, os donos dos meios de produção são pessoas, muitas pessoas, todos aqueles que são detentores de propriedade, né? Então, é exatamente isso que está sendo dito aqui. A propriedade privada, portanto, sobre os meios de produção, implica necessariamente a concorrência. Por quê? Principalmente porque a propriedade privada sobre os meios de produção, ela vem acompanhada de um outro elemento importante, que é a livre iniciativa, né? Se a propriedade é privada, ou seja, se cada pessoa é dono de uma determinada quantidade de recursos, cada um decide sobre o que fazer com os recursos que possui, né? Então, propriedade privada equivale também é acompanhada pela livre iniciativa. É exatamente essa livre iniciativa que decorre da propriedade privada que vai desencadear a concorrência. A concorrência leva os empresários à acumulação de capital. Por quê? Porque a acumulação de capital, como a gente viu aqui, ela é a responsável pelo incremento da produtividade do trabalho. E ela é também a principal arma que os empresários possuem para vencer a concorrência. Então, a concorrência impõe a acumulação de capital, a acumulação gera o incremento da produtividade do trabalho, o que garante a taxa de lucro da empresa particular, né? Ou seja, de cada empresa em particular, o que produz a sobrevivência da empresa nesse mercado competitivo. A sobrevivência das empresas
desencadeia novamente competição, nova acumulação, e isso continua de maneira permanente no processo de reprodução da economia capitalista, né? Então, a concorrência é o combustível da progressiva expansão do capital, né? De sua produção ampliada, de sua mundialização. Na verdade, a concorrência, então, ela é responsável pela acumulação de capital, né? A distribuição daquela magnitude de valor pelas várias unidades e setores econômicos será canalizada de maneira desigual, em proporções diferenciadas, conforme a capacidade competitiva de cada contendor, né? Então, veja, as empresas que participam da economia real, né? As empresas que estão produzindo, elas vão competir entre elas. Agora, o lucro das empresas vai depender muito da estrutura de cada empresa em particular. Então, tem empresas muito maiores, tem empresas muito menores, né? O poder de uma empresa maior é maior também do que a empresa menor, consequentemente, ela vai se apropriar de um lucro maior do que a empresa menor, né? Então, a parcela, né, de valor, né, produzido na economia vai ser distribuído entre as diversas empresas, né, em proporções diferenciadas, conforme a capacidade competitiva de cada uma, né? Ora, o que é que confere, em última instância, essa maior ou menor capacidade de competitividade aos vários capitais, se não sua capacidade de colocar produtos no mercado a preços relativamente mais reduzidos? E o que é que garante essa mágica, se não o aumento da produtividade do trabalho determinado por incrementos nas condições materiais da produção? E como isso é obtido? Como são obtidos os incrementos, se não por meio de inversões e reinvestimentos cada vez maiores de capital em mais capital, o que implica em mais acumulação, mais concentração de capital, aumento do valor relativo de sua parte constante, de sua composição orgânica? Aqui a dialética da concorrência é determinante. Já não basta ter-se ciência das influências que a luta direta entre capital e trabalho tem na transformação das bases materiais do modo capitalista de produção. A moeda tem duas faces. A competição entre capitais joga também um papel decisivo na conformação da lei geral da acumulação capitalista, né? Então, veja, a acumulação de capital, ela é decisiva na competição que as empresas se fazem umas às outras, né? O autor está chamando a atenção aqui para esse entendimento do Marx de que na sociedade capitalista existem várias contradições. A contradição entre o patrão e o empregado é uma contradição. Existe uma outra, e existem mais ainda, né? Mas essa outra aqui, ó, é a contradição ou o conflito que existe entre as próprias empresas lá no mercado, né? Tanto na hora de mobilizar recursos, quanto na hora depois de vender o produto que foi criado, de transformar o valor criado em mercadoria, transformá-lo em dinheiro, né? Então, veja aqui, ó, aqui aparece um conceito novo para nós, que é o conceito de concentração de capital. Então, vamos entender direito isso aqui, porque também é importante para nós. Olha só, o que é concentração de capital? Então, eu fiz um exemplo aqui, evidentemente, muito pequeno, mas é suficiente para a gente entender o que é concentração de capital. Então, eu proponho ali 3 empresas: a empresa X, a empresa Y e a empresa Z. E ali eu mostro que elas se reproduzem, né, as empresas,
da mesma maneira, né? Então, elas investem para conseguir um valor maior do que aquele que foi investido, elas depois investem de novo para obter um valor maior do que o segundo valor e assim sucessivamente, né? Aí logo aqui na frente, ó, eu exemplifico com números para a gente poder ver melhor, né? Então veja, aqui no caso eu exemplifiquei com 3 empresas que supostamente elas fariam o mesmo investimento, né? Essas empresas aqui, elas, portanto, estão fazendo o mesmo investimento em capital, tá? Isso não é evidentemente, o que acontece no mundo real, né? Até porque aqui em cima, ó, o autor disse que o lucro vai ser distribuído de maneira diferenciada entre as empresas conforme a capacidade competitiva. Então, esse exemplo aqui, ele não corresponde à realidade, mas para o que nos interessa é suficiente. Então, veja, a empresa X investiu 100 e transformou isso em 120. Depois investiu 120, transformou em 150. E todas as demais empresas fizeram a mesma coisa. Agora, olha só o que isso significa. Significa que lá no início dos investimentos, como cada uma investiu 100, o capital investido total no início do processo era de 300. 100 mais 100 mais 100. A somatória de todo o capital investido. Mas lá na segunda etapa já de reprodução de capital, as empresas já estão investindo 150. Portanto, 150 vezes 3 dá 450. Então, veja o que nós precisamos entender aqui, o que o Marx está dizendo. Como este processo ele se realiza em escala ampliada. O que é escala ampliada? É exatamente isso que está aparecendo aí, ó. Numa primeira etapa, 100, né? Isso aí representa um valor, né? O valor 100, ele é transformado em 120. Na sequência, o valor de 120 é transformado em 150, e assim sucessivamente. Então, a escala ampliada é exatamente isso que está aí, né? Então, como esse processo se realiza em escala ampliada, é normal que o volume total de capital ele cresça ao longo do tempo. É por isso que no nosso exemplo aqui, ele passou de 300 para 450. Se a gente desse aqui um tempo maior, se a gente ampliasse esses ciclos produtivos, certamente eles passariam de 300, teriam passado de 300 talvez para 1.000, para 1.500, para 2.000 e por aí sucessivamente, né? Perceba, o capital total da sociedade passa de 300 para 450. Porém, ele continua concentrado na mão das empresas. Continua concentrado na mão das empresas, né? Então, quando Marx fala de concentração de capital, ele se refere a uma riqueza que é cada vez mais concentrada na mão dos empresários, que são os donos das empresas. Então, concentração de capital refere-se a um processo que separam as classes, né? Então, a burguesia, ou seja, a classe composta pelo empresariado, ela tende sempre a se enriquecer ao longo do processo de reprodução do capital. Porque o aumento do capital total continua sob o domínio das empresas, né? É disso que o Marx está falando aqui, quando ele se refere à concentração de capital, né? E perceba que as empresas estão crescendo de tamanho, né? Elas eram capazes de produzir 120, um valor de 120, logo depois elas se tornam capazes de produzir um valor de 150. Portanto, elas estão aumentando o seu poder de produção, né? E isso é resultado da acumulação de capital, né? Então, ó, o capital social total aumentou de 300
para 450, mas continua concentrado nas mãos dos empresários, que são os donos das empresas. São as pessoas que fizeram os investimentos aqui no início. São eles que continuam com esse investimento ali ao longo do processo, né? Bom, vamos lá. No mundo real, os diversos ramos, setores e unidades do capital não se apresentam como estruturas homogêneas em movimento. Tomados esses em sua singularidade, verificar-se-á que diferem quanto à composição orgânica, a razão entre capital constante e capital variável na formação do valor, ao grau de exploração da força de trabalho e ao tempo de rotação na produção e circulação das mercadorias e a sua venda. Todos esses fatores interferem na formação da taxa de lucro, seja essa tomada como média, seja essa quando aplicada a cada capital individual, né? Então, de certa forma, aqui ele reforça o que havia sido dito anteriormente, porque isso aqui é muito importante para a gente entender, inclusive, melhor o fenômeno da competição ou da concorrência que existe na economia. E aí tem essa passagem aqui de baixo, que eu considero assim, uma passagem muito bem escrita pelo Alex Fiuza de Mello, sintetizando, na verdade, o pensamento do Marx a respeito disso aqui, né? Então ele escreve o seguinte, ó: a conversão, né, a transformação da mais-valia em lucro nunca é um processo cristalino. O caminho entre a fábrica e o mercado, entre a criação do valor e sua realização, revela-se uma trajetória extremamente acidentada, sinuosa, carregada de mediações. O espaço da circulação é um campo de guerra, de infinitas batalhas, de estratégias e segredos, táticas e artimanhas, onde se mata e se rouba, onde os vitoriosos são apenas aqueles que conseguem transformar pela venda o valor excedente não pago contido em suas mercadorias em dinheiro, e os derrotados, todos os demais frustrados em seus idênticos ideais. Nesse frenesi, em meio a um carnaval de preços, risos e lamentações, valores em circulação são transferidos de mãos, os frutos da exploração do trabalho são repartidos e saboreados em porções desiguais pelos participantes da festa. Superlucros e falências se revezam como movimentos opostos de uma mesma gangorra. Tudo isso porque nem sempre o mercado, ou seja, a demanda social global, está predisposto ou capacitado a consumir todas as mercadorias que foram ofertadas, tornando-se, nesse caso, seletivo o mercado, né? Tornando seletivo quanto às condições de preço, né? Então, veja, aqui, essa frase, essa maneira como o autor construiu aqui esse argumento, eu achei assim muito bem lapidado, muito rico, né? Aqui eu estou tentando, então, mostrar para a gente o seguinte, ó. Esse processo de transformação de valor em um valor maior, ele está aqui representado por essa formulazinha que nós já conhecemos, né? Então, o dinheiro inicial aqui, ó, na verdade, isso aqui é um valor em dinheiro, né? Então, o valor que entra, ele se transforma em mercadorias, depois essas mercadorias são levadas para a esfera da produção, né? A produção aqui é, por assim dizer, o local onde efetivamente os produtos são transformados, né? A matéria-prima, com auxílio da máquina e dos instrumentos de trabalho e a ação da força de trabalho, que é o trabalhador, aqui é que é transformado em um outro produto, né? Em mercadorias novas, e finalmente essas novas mercadorias são vendidas. Ao serem vendidas,
obtém-se, portanto, um valor maior do que o valor inicial. Esse valor maior, ele foi criado aqui dentro da produção, na esfera da produção, né? Então, veja, este processo aqui, representado por essas variáveis aqui, né? Por essa fórmula, ele é constituído de 3 etapas. E essas 3 etapas, elas são conflituosas. É verdade que aqui no texto anterior, o autor ele diz assim, a conversão da mais-valia em lucro nunca é um processo cristalino. O caminho entre a fábrica e o mercado, entre a criação do valor e sua realização, revela-se uma trajetória extremamente acidentada. Essa etapa que o autor está se referindo ali é a última etapa. É essa aqui em que o empresário vai vender o que ele produziu, as mercadorias que ele produziu. Portanto, vai converter M' em D'. Mas todas as etapas são conflituosas. A primeira etapa aqui, representa o quê? Representa a mobilização de recursos, né? E essa etapa, ela pode se mostrar mais ou menos conflituosa. Vai depender muito dos recursos necessários. Então, por exemplo, quando nós estamos diante de um recurso tão essencial e tão importante como o petróleo, a aquisição do petróleo, né, e a busca do controle da produção do petróleo pode ser um fator gerador de guerras, né? E a gente sabe que isso acontece, já aconteceu, continua acontecendo, né? E, portanto, o controle das reservas de petróleo para a produção de petróleo, né, é essa primeira etapa aqui, né? A contratação de trabalhadores pelo empresário também é essa primeira etapa. Aqui o empresário está com dinheiro e ele está investindo. Então ele está comprando matéria-prima, está comprando um imóvel, está comprando força de trabalho, né? Pode acontecer que, se a economia estiver vivendo um período longo de crescimento econômico, o que pode acontecer é que não haja mão de obra disponível para novos investimentos. Por quê? Porque o crescimento da economia gerou mais emprego, todas as pessoas foram empregadas e, consequentemente, não tem mais pessoas para serem empregadas. A empresa tem dificuldade de contratar novos trabalhadores. Isso poderia ser, né, um fator de conflito nessa primeira etapa aqui, transformação de dinheiro em mercadoria. A segunda etapa é aquela que acontece lá dentro da empresa, lá dentro da fábrica, né? Lá dentro na esfera da produção. Aqui o conflito ele é basicamente entre o patrão e os trabalhadores, né? Então, o patrão, os trabalhadores, por exemplo, vão reivindicar melhores condições de trabalho, por exemplo, melhores condições sanitárias no local de trabalho, melhores condições de ventilação, melhores condições de iluminação, né? Enfim, vão reivindicar mais segurança no trabalho. Pode ser que o trabalho seja um trabalho que implique ali uma série de inseguranças. Todas as reivindicações dos trabalhadores em relação às condições de trabalho são conflitos estabelecidos aqui na esfera da produção, entre empresário e empregado. E existe a terceira fase, que é absolutamente decisiva nesse processo. Porque a terceira fase é aquela onde o empresário pega tudo que foi produzido dentro da fábrica dele, pelos trabalhadores, e vai transformar aquelas coisas que foram produzidas, aquelas mercadorias,
em dinheiro, e ele vai fazê-lo através da operação de venda. Só que essa venda é complicada, porque o empresário não tem controle sobre os compradores, ou seja, sobre os consumidores, e também não tem controle sobre os outros empresários que produziram mercadorias semelhantes ou similares à dele. Cada empresário sabe o que ele produz, mas não sabe o que os outros produzem. A Volkswagen não sabe o que é produzido pela Renault. Os planos de investimento para o ano que vem da Ford não são conhecidos da Fiat. Cada uma tem seu plano. Cada uma vai produzir, vai fazer um investimento numa magnitude diferente. Pode ser que a Volkswagen invista o ano que vem, para o ano que vem, ela está planejando um investimento de 2 bilhões de dólares. A Fiat está planejando um investimento de 1,5 bilhão. A Toyota está planejando um investimento de 3 bilhões. E necessariamente as empresas não conhecem os planos das outras. Pelo contrário, normalmente os planos são, inclusive, segredos de Estado da própria empresa, né? Então, veja, eles produzem individualmente, separadamente. Por que eles produzem individualmente? Porque a propriedade sobre os meios de produção no capitalismo é propriedade privada. É propriedade de cada um. Então, cada um faz com sua propriedade o que quer. É por isso que a produção é individual. É porque a propriedade é individual, é privada, né? Então, as decisões são privadas, eles investem e depois vão se encontrar lá no mercado. E o mercado é quem vai dizer se aquela produção foi racional ou não. Vejam que interessante, aqui tem uma diferença importante no que diz respeito ao posicionamento do Marx e aquilo que dizem os teóricos burgueses. Vocês se lembram que lá, quando nós falamos das teorias burguesas, os teóricos lá, eles dizem para nós que as empresas, elas agem todas de maneira racional. E, consequentemente, se todos agem racionalmente, o resultado dos investimentos das empresas vai acompanhar essa racionalidade. É por isso que os teóricos burgueses consideram que a internacionalização de capital, que para eles é um fenômeno especificamente racional, para eles a consequência é positiva. Aí a gente viu lá na conclusão, quando falamos dos teóricos burgueses, porque eles vão dizer que a racionalidade das empresas, ou seja, a busca de produção nas melhores condições, da maneira mais barata possível, vai garantir a perfeita alocação de recursos na economia mundial, né? Agora, olha o que o Marx está dizendo. Individualmente, diz o Marx, as empresas atuam de maneira racional. Então, vamos lá. Para Marx, a Volkswagen, ela planeja os seus investimentos de maneira racional. A Fiat planeja os seus investimentos de maneira racional. A Renault planeja os seus investimentos de maneira racional. A Toyota planeja os seus investimentos. Todas elas planejam os seus investimentos de maneira racional. E daí? E daí que mesmo que cada um haja de maneira racional, o fato de agirem isoladamente não garante que aquela decisão racional se confirme como uma decisão acertada, não é? Senão não haveria crises na economia capitalista, não é?
Olha o que aconteceu vejam como exemplo o caso da crise cafeeira no Brasil. O que aconteceu foi que cada fazendeiro, cada cafeicultor no Brasil, animado pelas vendas de café, cada um deles foi alargando suas plantações, foi comprando terras novas, cada vez ampliando mais sua propriedade. Individualmente, é impossível a gente dizer que esses caras não estão agindo de maneira racional. Eles estão falando, nossa, estou plantando café, estou colhendo café, estou exportando café, estou conseguindo lucros interessantes, vou produzir mais. O homem é um ser racional. Qual foi a consequência dos plantadores de café e da racionalidade deles, mas uma racionalidade individual? Foi a crise de superprodução, não é? E depois, o que o governo brasileiro fez? O governo foi, e tendo em vista que já não era possível de vender toda aquela quantidade de café nos mercados internacionais, o governo começou a comprar café no lugar dos compradores internacionais. O governo começou a comprar o café para evitar a falência dos cafeicultores. Na medida que o governo comprava o café e armazenava o café, os cafeicultores estavam felizes da vida, porque para eles pouco importa quem está comprando o café deles. O que importa é que ele está vendendo. Então os cafeicultores continuaram plantando. E plantaram mais ainda. E o governo foi obrigado a comprar mais ainda. Até que as aquisições de café por parte do governo atingiram um patamar tão elevado que o governo foi obrigado a botar fogo no café. Alguém aqui tem dúvida de que botar fogo em café, ou seja, botar fogo em riqueza, é irracional? Mas para os teóricos burgueses, isso não podia acontecer. Seria impossível. Como pode ser irracional o resultado de múltiplas ações individuais racionais? Sim, pode e foi. Naquele caso e em muitos outros. Né? Então, veja, é disso aqui exatamente que o Marx está falando aqui. Ó, né? Então, esse processo de reprodução capitalista, né, de reprodução do capital, que está expresso aqui, esse processo, ele é, vou até utilizar as palavras do autor, né? Ele é um processo, ó, o espaço da circulação. O espaço da circulação é aqui representado pela primeira etapa, aquela que o dinheiro compra mercadorias, mas também é representado pela última etapa, o momento em que as mercadorias são vendidas por dinheiro. Essas duas etapas aqui, o capital, né, ou o processo, o valor, ele está transitando pela esfera de circulação, né? A primeira e a última. Então veja que ele diz aqui, ó, o espaço da circulação é um campo de guerra, de infinitas batalhas, de estratégias e segredos, táticas e artimanhas, onde se mata e se rouba, onde os vitoriosos são apenas aqueles que conseguem transformar o que produziram em dinheiro. Né? Então, veja, aqui há um outro detalhe, hein? Importantíssimo. Na concepção dos teóricos burgueses, o processo de expansão capitalista, ele é um processo pacífico, inclusive benéfico para toda a sociedade. Em Marx, não. Em Marx, o processo de reprodução de capital, ele é conflituoso. Ele é mesmo um verdadeiro campo de guerra, para usar a expressão colocada por ele ali. É um campo de guerra onde vale tudo absolutamente, né?
não, houve aqui no Brasil, no início do século XXI, mais precisamente, ali pelos anos de 2003, 2004 e 2005, houve um conflito entre duas empresas, uma grande multinacional, que era a Coca-Cola, e uma empresa brasileira produtora de refrigerantes, que era a Dolly. Esse caso e esse conflito está até hoje na justiça. Recentemente teve uma notícia de que o presidente da Dolly parece que teria sido julgado aí culpado, né? E estaria, inclusive, com voz de prisão dada, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse conflito que houve entre a Dolly e a Coca-Cola surgiu porque a Coca-Cola queria comprar a Dolly. E o presidente da Dolly não quis vender a empresa. E ele conseguiu marcar uma entrevista no escritório dele, né, do presidente da Dolly. Ele conseguiu marcar uma entrevista com um diretor da Coca-Cola. E nessa entrevista, ele gravou de maneira ilegal. Por que ilegal? Porque no Brasil, né, pelo menos no Brasil, toda gravação, tanto de voz quanto imagem, para ter valor legal é preciso autorização da Polícia Federal. Então o presidente da Dolly, ele gravou de maneira ilegal a conversa que teve com o diretor da Coca-Cola. Nem a Polícia Federal autorizou, nem o diretor da Coca-Cola estava sabendo que aquela conversa era gravada. Mas o escritório do presidente da Dolly estava cheio de câmeras embutidas, né? E nessa gravação, ali à medida que foi conversando, o presidente da Dolly foi identificando, inclusive com a confirmação do diretor da Coca-Cola, que a Coca-Cola fez várias ações, né? Várias ações para tentar destruir a Dolly. Uma dessas ações foi, por exemplo, colocar nos pontos de ônibus, né, afirmações segundo as quais o refrigerante Diet da Dolly provocava câncer, né? E colocou isso nos pontos de ônibus porque o refrigerante Dolly ele é um refrigerante mais barato e geralmente é consumido pelas populações de renda mais baixa. Por isso, essas propagandas, esses avisos, né, foram colados em pontos de ônibus. E aí o presidente da Dolly estava falando com o diretor da Coca-Cola e falou, pô, cara, mas aquilo lá que vocês fizeram comigo foi sacanagem, pô. Aquilo lá não se faz, cara. Né? Além disso, o presidente da Dolly disse também para o diretor da Coca-Cola, pô, vocês pressionaram os meus fornecedores para não fornecer mais insumos para a minha produção. Porque muitas vezes o fornecedor de um determinado insumo, né, de uma determinada peça para a produção de uma mercadoria qualquer, ele pode fornecer para 2, 3, 4, 5, 10 empresas, talvez. Né? Então, por exemplo, no caso específico aí, eram os produtores de garrafas. Né? Então, tinham produtores de garrafas que produziam não só as garrafas para a Coca-Cola, mas produziam também garrafas para a Dolly, para engarrafar o refrigerante. Né? E o que aconteceu é que a Coca-Cola pressionou aqueles fabricantes de garrafa dizendo o seguinte, olha, se vocês continuarem fabricando garrafas para a Dolly, nós não vamos mais comprar de vocês. É óbvio que os produtores de garrafa preferiam vender para a Coca-Cola. A Coca-Cola é muito maior. Então, vender para a Coca-Cola é muito melhor e mais seguro do que vender para uma empresa pequena como a Dolly. Então, o presidente da Dolly estava questionando ali o diretor da Coca-Cola e disse para ele, pô, aquilo que vocês fizeram lá, espalhando aquelas notícias falsas, que o refrigerante Diet da Dolly provocava câncer, ou aquelas pressões que vocês fizeram sobre os meus fornecedores, aquilo tudo foi uma sacanagem muito grande que vocês fizeram comigo. Aí o diretor da Coca-Cola virou para ele na entrevista e falou assim, ó, vale tudo. Vale tudo.
aqui na última esfera, aqui, ó, na última etapa, que é a etapa onde vai se transformar as novas mercadorias, o novo valor produzido em dinheiro, vale tudo. Por quê? Porque é um campo de batalha, né? Então, o caminho entre o mercado e a fábrica, e entre a fábrica e o mercado, eu aqui acrescentei a primeira etapa, né? O mercado e a fábrica, que é a transformação de dinheiro em mercadoria, o caminho entre o mercado e a fábrica e o mercado, entre a mobilização das forças produtivas, a criação do valor e sua realização, revela-se uma trajetória extremamente acidentada, sinuosa, carregada de mediações, né? Então, o processo de reprodução capitalista, ele é violento. Bom, a concorrência leva à concentração de capital, já vimos isso. E a concentração de capital leva à eliminação progressiva dos mais débeis, dos competidores, das empresas mais fracas, né? Os mais fortes, então, apropriam-se de faixas cada vez maiores do mercado e realizam, em consequência disso, um montante maior de lucro pela expansão de suas vendas. No capitalismo, devido à concorrência, cada acumulação se torna meio para nova acumulação. Cresce constantemente a massa de capital, ou seja, isso aqui, passa de 100 para 150. Cresce constantemente a massa de capital, a base da produção em grande escala e a concentração de riquezas, deslocando a todo instante a escala em que se realiza a concorrência em geral. A concorrência entre pequenos capitais se converte em concorrência entre capitais médios e posteriormente, em concorrência entre grandes capitais e também entre corporações gigantes, né? Aqui tem essa citação que ela é importante. Não se trata mais de uma simples concentração dos meios de produção e do comando sobre o trabalho. Não é mais concentração, a qual é idêntica à acumulação. O que temos agora é a concentração de capitais já formados, a destruição de suas autonomias individuais, a expropriação do capitalista pelo capitalista, a transformação de muitos pequenos em poucos grandes. Esta é a centralização propriamente dita, que não se confunde com a acumulação e a concentração, né? Então, aqui eu estou tentando explicar isso que ele fala. Na primeira parte aqui, eu estou, de novo, mostrando o que é concentração de capital, né? Só que nesse exemplo aqui, ó, vocês vão ver que as empresas, a empresa X, a empresa Y, a empresa W e a empresa Z, elas fazem investimentos diferentes. Isso aqui está mais próximo da realidade do que aquele exemplo anterior que eu dei, né? Então, tem uma empresa que faz um investimento de 150, a outra faz de 180, a outra faz de 120, a outra faz de 200. Cada uma investe os recursos que possui. Cada uma, ou seja, cada empresário aqui possui uma quantidade de riqueza diferente do outro. Bom, e aí começa o processo de reprodução. Então, olha lá, o primeiro caso, a empresa X transforma 150 em 180, depois transforma 180 em 220. Isso aqui é apenas uma simulação que eu estou fazendo. Isso vale para todas as empresas. Aqui tinha investido 180, transforma 180 em 210 e depois transforma 210 em 250. E assim sucessivamente também com as empresas W e Z. Se nós pegarmos o montante de capital investido aqui na primeira fase, no primeiro ciclo de produção, se a gente somar 150 mais 180 mais 120 mais 200, nós vamos chegar a um total de 650. Então, o capital total investido no primeiro ciclo da produção era igual a 650 unidades monetárias. Lá no terceiro ciclo, olha só os valores: 220, 250, 180, 290. Se a gente somar tudo isso,
vai dar 940 unidades monetárias. Ou seja, o capital investido inicialmente de 650 unidades monetárias, ele se transforma num capital total de 940 unidades monetárias. Isso continua nas mãos das mesmas 4 empresas. Ontem, as 4 empresas tinham 650 unidades monetárias. Hoje, elas têm 940. Houve acumulação de capital e o capital se concentrou nas mãos dessas empresas investidoras. Bom, aqui a gente já viu isso. Isso é chamado de concentração de capital. Mas olha o que acontece embaixo. A empresa Y compra a empresa W. A empresa Z compra a empresa X. 4 empresas com um capital acumulado de 950 unidades monetárias se transformam em 2 empresas. A primeira, a empresa YW, é uma empresa só, com um capital acumulado de 430. E a segunda, a empresa ZX, com um capital acumulado de 510. Se a gente somar 510 mais 430, vai dar os 900, era para dar aqui 940. Aqui saiu errado no slide, está 950, tá? 430 mais 510 dá 940, certo? Que é o mesmo capital que existia antes. Só que agora, este volume total de capital não está mais disperso entre 4 empresas, mas apenas entre 2. Porque as mais competitivas engoliram as menos competitivas. Portanto, de 4 empresas, digamos, de tamanho pequeno, se transformam em 2 médias, ou de 4 médias se transformam em 2 grandes, ou de 4 grandes se transformam em 2 gigantes. Não é? Esse processo aqui embaixo é chamado por Marx de centralização do capital. Né? Ou seja, a centralização de capital ela é resultado do que eu identifiquei aqui como antropofagia capitalista, que é exatamente quando as empresas mais eficientes engolem as empresas menos eficientes, dando origem a empresas cada vez maiores. Né? Professor, Oi. eu só não entendi a parte de cima ali, que 4 empresas médias, né, acabam se transformando, aliás, 4 empresas pequenas acabam se transformando em 4 empresas médias. Elas tinham capital de 650 e foi para 940. Eu falei isso, na verdade, porque como esses valores aqui são todos hipotéticos, né, Alice? Então, por exemplo, eu supondo que, por exemplo, essas 4 empresas aqui, X, Y, W, Z, fossem 4 empresas de tamanho, vamos dizer, empresas relativamente pequenas por causa do volume de capital que elas movimentam, né? Vamos supor, ali podia ser 150 milhões de reais. A outra investiu 180 milhões, a outra investiu 120 milhões, a outra investiu 200 milhões. E aí foi transformando isso aí em valores maiores. Como aqui é um exemplo hipotético, essas 4 empresas elas podem ser empresas pequenas, ou médias, ou grandes. Né? Se forem pequenas, quando uma começar a engolir a outra, elas vão virar empresas médias ou empresas grandes. Se forem médias, vão virar grandes ou até, de repente, gigantes. Mas se forem grandes, certamente vão virar empresas gigantescas. Né? Então, a ideia aqui era um pouco essa, mostrar que aquilo que o Marx havia dito, de que o processo de acumulação de capital, ele faz crescer as empresas e vai gerar os grandes conglomerados que hoje nós conhecemos, isso está diretamente relacionado à própria dinâmica do processo de reprodução capitalista. Né? Então, foi basicamente isso que
eu comentei. Não sei se agora deu para entender um pouquinho melhor. Sim? Bom, aqui uma outra passagem lá do texto, né? Na era dos extremos, redesenha-se o mercado mundial e a geopolítica de todo o sistema global, na razão direta da busca pelo grande capital de novas fontes de oxigenação, dado que já não se mostravam suficientes aquelas circunscritas aos tubos anteriormente limitados dos invólucros nacionais de suas matrizes. Então, eu vou voltar um pouquinho o slide para dizer que este processo aqui de acumulação, que vai acabar gerando não apenas concentração, mas também centralização de capital, isso aqui dá origem a grandes empresas. E essas empresas não podem continuar a sua trajetória de crescimento, ou seja, de acumulação de capital, se elas continuarem dependendo apenas dos mercados nacionais. Então, o que está escrito aqui nesse outro slide é que, à medida que as empresas começam a sentem-se pressionadas a abandonar os mercados nacionais, não deixar para trás, mas a ampliar suas atividades, né, para novos mercados, as empresas começam a se internacionalizar. Essa internacionalização, portanto, ela não é uma escolha, ela é uma necessidade. É claro, nós não sabemos quando exatamente a internacionalização vai se fazer necessária, né? Então, isso vai depender do processo de acumulação de capital das empresas. Então, pode ser, não só pode ser, mas a história mostra para nós que os países capitalistas mais desenvolvidos, isso significa dizer, os países capitalistas onde o processo de acumulação de capital já está mais maduro, são os primeiros países de onde surgirão as empresas transnacionais. Mas veja, o processo de acumulação de capital, ele se realiza em vários lugares do mundo. E na percepção do Marx, seria inclusive possível a gente imaginar algo que, no início do século XXI, principalmente, começou a se manifestar como algo surpreendente na economia capitalista mundial. Ou seja, a internacionalização de empresas de países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Como o Brasil, como a China, como a Argentina, como a África do Sul, como a Coreia. Por que aconteceu isso? Porque empresas desses países, tendo sobrevivido à concorrência, também foram acumulando capital, a tal ponto que, num determinado momento, assim como as empresas dos países desenvolvidos, elas sentiram a necessidade de alargar os seus mercados, portanto, de se internacionalizarem. E o autor expõe isso aqui numa linguagem figurada, se reportando a novas fontes de oxigenação, né? Por quê? Porque as empresas transnacionais, né, o grande capital, já não podia mais continuar se reproduzindo em escala ampliada, né, dentro das fronteiras nacionais, né? E aí, aqui o autor diz para nós, envolve-se todos os povos na rede do mercado mundial. E com isso, consolida-se ainda mais o crescimento do caráter internacional do regime capitalista.
Amplia-se e ramifica-se o sistema de crédito como veias artificiais que ajudam a canalizar do mundo inteiro os recursos financeiros dispersos, proporcionando uma melhor pulsação e circulação para todo o sistema e um ritmo mais acelerado dos batimentos cardíacos de seu coração. O capital monopolista. O monopólio é a nova escalada do processo de concentração de capital. O monopólio é quando a concentração de capital se transfere para o cenário internacional. O império do monopólio é governado pela lei das selvas, onde reinam apenas os mais fortes. Veja, de novo aparece aqui essa percepção de que a reprodução da economia capitalista não é uma reprodução pacífica, né? Ela é uma arena de guerra, né? É um campo de guerra, como disse lá o autor anteriormente, né? Campo de guerra significa que vale tudo, né? Então, veja, vou voltar aqui só um minutinho, ó, para conseguir realizar essa última etapa do processo de reprodução do capital, essa última etapa, e muitas vezes, inclusive, a primeira etapa, né? Aqui existem operações criminosas que são feitas aqui, né? Corrupção. Nós vimos perfeitamente o que aconteceu com as multinacionais, no caso da Companhia das Índias Orientais, no caso da Companhia da África do Sul, britânica da África do Sul, no caso do Irã, no caso de Cuba, no caso do Irã, foram principalmente golpes de Estado, né? Inclusive agressões externas. Isso também aconteceu no caso da Índia e no caso da África do Sul. Depois nós vamos ver também no caso do Brasil, né? E finalmente no caso da Guatemala, né? Todas essas violências estão relacionadas com o processo de transformação ou processo de reprodução do capital, né? É por isso que o autor aqui ele fala sobre isso. O império do monopólio é governado pela lei das selvas, onde reinam apenas os mais fortes. A sobrevivência dos pequenos capitais depende da dinâmica do desenvolvimento dos vários ramos e setores da produção e que é determinada, em última instância, e a partir de certo estágio de evolução do capitalismo, pelo movimento dos grandes capitais, em relação aos quais toda a economia passa a gravitar. O fato é que a necessidade de autovalorização dos grandes conglomerados, das grandes empresas, torna-os invasores de todo o planeta. Ou seja, força-os à internacionalização, consumidores de todo o mercado mundial. A única possibilidade de resistência a essa ação, por parte dos pequenos capitais, repousa em sua própria capacidade de acumulação, o que os empurra igualmente para a concentração e a centralização de capital, né? Então, veja, essa lei, a lei da acumulação, a lei da internacionalização, esta é a lei que empurra constantemente a produção burguesa para além dos seus velhos limites e obriga o capital a mobilizar sempre mais forças produtivas do trabalho pela mesma razão que ele já mobilizou anteriormente. A lei que não lhe permite um momento sequer de sossego, sussurrando-lhe incessantemente ao ouvido: avante, avante, né? Na verdade, ele devia ter usado aqui a expressão acumule, acumule, porque aqui ele está falando da acumulação de capital, né? É uma lei, né?
Portanto, se compreendemos essa agitação febril projetada ao mesmo tempo sobre todo o mercado mundial, formaremos uma ideia de como o crescimento, a acumulação e a concentração do capital trazem consigo uma divisão do trabalho, uma aplicação de nova maquinaria e um aperfeiçoamento da antiga, num processo que segue ininterruptamente com uma velocidade febril e em escala cada vez mais gigantesca. Olha, nessa passagem aqui, nesse trecho, o Marx ele mostra para nós como isso é importante, como a internacionalização do capital é importante na sociedade que nós vivemos, importante no sentido que a internacionalização do capital, ela mexe, na verdade, com as nossas condições de vida, não é? Então, veja, a acumulação do capital gera internacionalização e essa internacionalização produz mudanças na divisão internacional do trabalho, né? Quem vai produzir o quê e quanto? Uma aplicação de nova maquinaria. Veja, a introdução de novas tecnologias é uma necessidade para tornar as empresas mais eficientes. É graças às novas tecnologias que os empresários tornam o trabalho mais produtivo. E ao introduzir essas novas tecnologias, né, aqui o autor fala aplicação de nova maquinaria, né? Ao introduzir as novas tecnologias, na verdade, não se trata meramente de algo que acontece na empresa. Não. As novas tecnologias podem estar gerando desemprego e, portanto, está afetando a vida das pessoas. A nova tecnologia, mesmo que por acaso não gere desemprego, está mudando a maneira de produzir, né? As pessoas já não podem mais produzir como produziam antes. Exige qualificações cada vez melhores, inclusive por conta disso, às vezes marginalizando pessoas. Porque trabalhadores, por exemplo, que tinham o hábito de trabalhar durante anos, às vezes com um tipo de maquinaria, e agora já se encontram talvez com mais de 50 anos, se houver uma mudança produzida por nova tecnologia, uma mudança muito acentuada das condições ali de trabalho dele, as condições do maquinário, etc., eles podem, inclusive, não ter condições de aprender, de adquirir as novas qualidades exigidas pelo trabalho naquelas novas condições tecnológicas. Isso vai marginalizar as pessoas, né? Então, a internacionalização do capital, ela afeta a vida de toda a sociedade. Dito de outra maneira, a reprodução da sociedade capitalista, ela se realiza de maneira extremamente conturbada, né? A mundialização da produção, estou lendo aí o texto a seguir, né? A mundialização da produção, a centralização transnacional do capital, é um novo patamar na escalada expansionista do capitalismo. Expressa um ciclo avançado da concorrência entre grandes capitais, os quais, pelo próprio grau de concentração e centralização atingido, já não podem mais reproduzir-se senão em escala supranacional, global. Por isso, o capital se torna mundo e o mundo se torna capital. E no decorrer desse processo ininterrupto, intensificam-se os contornos e o dinamismo de um mercado efetivamente cada vez mais planetarizado, onde a única soberania passa a ser aquela determinada unicamente pelo tamanho da propriedade. Consolida-se o império dos oligopólios empresariais globais, do capital superacumulado,
ingressando-se finalmente na chamada era do globalismo, da mundialidade empiricamente revelada, né? Então, aqui é interessante, né, que a reprodução capitalista, como ela se realiza em escala ampliada, né, e ela se alarga, né, ou ela se expande praticamente pelo mundo todo. Então, o autor usa aqui essa expressão, né, o capital se torna mundo, né, ele alcança o mundo todo. E o mundo todo se torna capital, ou seja, o mundo todo passa a funcionar segundo as regras do capitalismo, né? Em outras palavras aqui, né, e dito de uma outra maneira, a gente poderia dizer, imitando aqui, né, reproduzindo aqui uma passagem bíblica, inclusive, dizendo que o capital, ele transforma o mundo à sua imagem e semelhança, né? O mundo todo passa a ser envolvido por essa rede de reprodução capitalista. E aqui eu listei algumas conclusões do Marx, né, sobre esse processo de internacionalização. A internacionalização de empresas é um fenômeno inerente ao modo de produção capitalista. Ela se realiza em razão da acumulação de capital, que por sua vez resulta da concorrência intercapitalista, que é o corolário natural do regime de propriedade privada sobre os meios de produção e da livre iniciativa, que o acompanha. A internacionalização de empresas, assim como a acumulação de capital, independem da vontade dos empresários. São leis do modo de produção capitalista. A empresa precisa se internacionalizar desde que ela alcance um determinado estágio no processo de acumulação capitalista. A internacionalização de empresas tem por objetivo único e exclusivo a sustentação do processo de acumulação de capital, ou seja, a transformação de valor em mais valor, da criação de valor excedente ou mais-valia. A internacionalização de empresas é apenas mais uma forma de internacionalização do capital, e sendo assim, a internacionalização de empresas é um poderoso canal de disseminação do modo de produção capitalista para todo o mundo. Ao ajudar a tornar o capitalismo um modo de produção mundial, a internacionalização de empresas propaga e impõe ao mundo inteiro as leis econômicas que são imanentes ao capitalismo, né? Marx não descarta a possibilidade da internacionalização de empresas promover o desenvolvimento econômico e social de muitos países e regiões do mundo, ainda que esse não seja o seu objetivo. Isso acontece porque a internacionalização de empresas é produto da acumulação de capital, e essa é a base do desenvolvimento das forças produtivas sociais. Contudo, esse não é um processo controlado nem orientado pelos interesses da humanidade, mas a ela imposto pelo sistema do capital. Entre a reprodução do valor excedente e a reprodução da vida humana, o sistema do capital optará sempre pelo primeiro, a reprodução de valor excedente, mesmo que isso implique a destruição de vidas, como ficou demonstrado, por exemplo, com as grandes guerras mundiais do século XX. A internacionalização de empresas dá continuidade aos processos de concentração e centralização do capital em nível mundial, derivados da acumulação de capital. Por isso, ela tende a promover o darwinismo econômico, ou seja, a eliminação das empresas mais frágeis em benefício das mais fortes. Mas isso não se realizará de modo natural, nem tampouco pacífico, né? Bom, gente, aqui termina, então, o slide. Evidentemente que isso aí está relacionado com o texto, né, que a gente utilizou de referência. Então... Prof. Oi. Oi, aquela hora a minha internet caiu, bem na hora que o senhor estava me explicando,
Eu sei que é chato, mas será que o senhor podia só me explicar aquela questão das 4 empresas lá? Que elas Posso, eram claro. pequenas e se tornaram médias. Eu não entendi o jeito, como isso aconteceu. Certo. Então, vamos lá. Com o maior prazer, sem problema, Alice. Então, veja só. Ali naquele exemplo, aquilo ali é uma simulação, tá? É uma hipótese só. Então, eu cito ali 4 empresas, mostrando que, ao passar do tempo, graças ao processo de acumulação de capital, as empresas vão crescendo de tamanho. Mas nós não sabemos qual é o tamanho daquelas empresas. Nós sabemos que elas vão crescendo de tamanho. Né? Então, supondo que se tratem de 4 empresas pequenas, quando 2 delas, ou melhor, quando uma compra a outra, essas 2 pequenas podem virar uma média. Porque ao comprar uma outra, ela cresce de tamanho, porque ela passa a controlar também as fábricas da outra que ela comprou. Né? Então, se forem empresas, nós não sabemos se aquelas empresas ali não está dito se aquelas empresas são empresas pequenas, médias ou grandes. Mas se forem pequenas, na hora que adquirirem os concorrentes mais fracos, elas podem se tornar médias. Se forem médias, ao comprar os concorrentes, elas podem se tornar grandes. Se forem grandes, ao adquirir os concorrentes, podem se tornar gigantescas. Né? Um exemplo desse último caso foi a aquisição, não faz muito tempo, da Monsanto pela Bayer, da Alemanha. Né? Então, E a Coca-Cola também, né, faz isso. Também. Né? No caso lá, a Coca-Cola ela é uma empresa enorme, uma empresa gigantesca, transnacional, operando praticamente no mundo inteiro. Mas, por exemplo, se ela tivesse comprado a Dolly, no exemplo que eu mencionei aqui, bom, ali a Dolly é uma empresa pequena. Evidentemente que a Coca-Cola ia crescer, porque ela ia se apropriar do patrimônio da Dolly e ia também passar a fornecer as mercadorias que até aqui vinham sendo abastecidas no mercado pela Dolly. Então ela ia crescer de tamanho. Mas como a Coca-Cola já é uma empresa muito grande, ela, na verdade, ela ia continuar crescendo, ia ficar maior ainda, né? Então é mais ou menos esse o sentido ali daquelas 4 empresas ali. É que ali não está dito. Obrigada, prof. Beleza? Maravilha, Alice. O prazer é meu. Alguém tem mais aí alguma consideração, gente, para fazer sobre o que foi falado? Alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que está tranquilo, professor. Mesmo? Bom, eu fico contente que esteja tudo tranquilo, então. Eu vou encaminhar para vocês, provavelmente amanhã, o nosso questionário aí de avaliação. E quando eu encaminhar, eu defino, inclusive, lá, nas orientações que eu vou passar, juntamente com o questionário, eu defino também o prazo que eu vou conceder para vocês me devolverem o questionário respondido. Combinado? Combinado. Ok, gente. Então, olha, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui e espero que vocês tenham aí uma boa continuidade de semana. Um abraço para todos e amanhã eu estou encaminhando a prova. Um abraço. Abraço, prof. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigada, prof. Valeu. Obrigado, Alice. Tchau.